Maravilha, maravilha, Avante Lovers de norte a sul do país, você que carrega o coração de 5 pontas dentro do peito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amiga e amigo São Paulino. Este é o Avante, meu tricolor. Meu nome é Rafael Emiliano, editor e repórter aqui do portal. E vamos falar sobre um assunto que ganhou muitas manchetes aí nos últimos dias, que é essa suposta parceria que está sendo feita entre São Paulo Futebol Clube e o bilionário, magnata grego Evangelos Marinakis, né, dono aí de uma porrada de time na Europa, que, segundo consta, está negociando a compra do Vasco da Gama para investimentos em Cotia, nas categorias de base do São Paulo. Procede? Não procede? Vamos tentar responder essa pergunta, né? Só que, de um ponto de vista bem direto da coisa, acabei nem gravando o vídeo, né, no final da última semana, né, por conta do volume mesmo de informações que começaram a pipocar, mais precisamente a partir de quinta-feira, né, quando veio a notícia de que a diretoria de futebol profissional de São Paulo, encabeçada pelo Carlos Belmonte, estaria tentando nos bastidores um aumento do teto de gastos impostos pelo fundo de investimentos que o São Paulo já colocou em prática, mas que exige controle, né, asfixia financeira a partir do ano que vem, a partir de 2025, e diante das dificuldades que se tinha ali para contratar reforços, a quantia de 350 milhões por ano estabelecida não seria suficiente, né? E aí você que está aí do outro lado deve estar se perguntando, né? Uma coisa tem a ver com a outra? Num primeiro momento parece que sim. Por quê? Parece que sim. Por dois motivos muito claros. O primeiro, o São Paulo se vê numa necessidade de aumentar os investimentos em Cotia, aumentar os investimentos na categoria de base. Estamos aqui falando, mas precisamente de um negócio que eu particularmente não compactuo, não concordo, que é por simplesmente você ir no mercado e comprar jogadores para base. O que o São Paulo tem em mente é isso. Não entendam vocês aí do outro lado, e eu conversei com muita gente antes de gravar esse vídeo, que se trata pura e simplesmente de um aumento de investimento estrutural. Essa melhoria estrutural de Cotia já foi sendo feita ao longo do ano, com a nova aparelhagem lá do Refis lá de Cotia, a reforma dos campos que vem acontecendo graças à nova administração de Cotia lá, mais precisamente na figura do Douglas Schwartzman, um dos aliados políticos do Casares, que assumiu de vez as rédeas lá em Cotia, e aqui eu não estou passando pano para ele não, mas o São Paulo entende que precisa de sucesso desportivo na base. E o plano é repetir uma fórmula usada pelo rival Palmeiras, que é você vai no mercado e compra talentos, compra promessas, compra revelações de clubes menores, né? É o que o Palmeiras basicamente, na figura do João Paulo Sampaio, que é muito elogiadíssimo aí pela imprensa, pelos torcedores do Palmeiras, né? Mas é o que de fato ele vem fazendo, né? O Palmeiras não revela garotos, o Palmeiras compra garotos que se destacam atuando em equipes menores, seja lá no Guarani, na Portuguesa, lá na Bahia, como foi o caso do Danilo, né? No caso do Guarani aí foi o Gabriel Menino, e o São Paulo acha por bem repetir essa fórmula. Só que entra na questão da falta da grana. Falta dinheiro. Você não tem dinheiro para investir nem no profissional, para contratar o meio atacante, né? Nem vou falar mais de lateral esquerdo, porque o Wendel está muito bem encaminhado. Eu acredito que essa semana o São Paulo fará o anúncio oficial da contratação do Wendel, né? Aliás, que satisfação ver aí colegas da imprensa repercutindo as informações que a gente está dando há um mês, apesar de não darem crédito, né? Infelizmente, parece ser norma não acreditar o Avante, meu tricolor aí, nas redações. Mas tudo bem, a gente continua fazendo o nosso trabalho aqui, contamos com o seu apoio aí do outro lado, né? É muito importante que você que está aí do outro lado continue nos acompanhando, né? Então nem vou falar mais de lateral esquerdo, porque o Wendel já está chegando. O Wendel muito provavelmente vai ser o primeiro reforço anunciado pelo São Paulo para a temporada 2025. Essa semana eu trago mais detalhes do negócio, mas não muda muito daquilo. São Paulo vai envolver o Moreira, a princípio num acordo de empréstimo para ter a liberação do Wendel, com uma cláusula de preferência de compra, um valor de compra definido lá para o Porto, enfim.
E tudo isso vai ser vazado ao longo da semana, não é o tema desse vídeo. O tema desse vídeo é simplesmente essa necessidade de ganho esportivo que o São Paulo detectou. Eu particularmente discordo, acho que base é para revelar jogador, base é para suprir as carências do elenco profissional e para você vender e arrecadar dinheiro. Então, mas o São Paulo quer copiar a fórmula do Palmeiras, de conquistar títulos a rodo na base, não que necessariamente não forme meninos com isso. O Palmeiras forma, claro que forma. Muitos deles jogam no time principal. Mas o fato é que depois tem toda aquela questão relativa a direitos econômicos dos atletas, a quem pertence, né? A gente viu no caso do Danilo toda uma polêmica em torno de uma porcentagem de um time lá da Bahia onde de fato ele foi revelado. E quando você abre as portas para investimento externo na base, isso cria um problema a mais, porque o cara põe a grana e quer o retorno. E existe uma questão também ética nessa discussão, né? O Evangelos Marinax, ele está negociando a compra da SAF do Vasco, né? Então, de certa maneira, ele seria dono de uma equipe no futebol brasileiro. Ele já é dono do Nottingham Forest lá, do Rio Ave, do Olympiacos, isso todo mundo meio que já sabe, é um magnata grego com um passado obscuro, acusações de tortura, acusações de assassinato, não é uma pessoa extremamente lícita, né, com uma vida límpida e cristalina, muito longe disso, né? É um camarada com um histórico muito complicado, muito controverso, mas que está aí investindo em futebol, tem interesse em entrar no futebol brasileiro, e mais do que isso, claro, tem muito interesse em ter acesso às revelações das categorias de base do São Paulo. Uma questão muito simples, né? É muito fácil a gente deduzir isso. Mais do que o retorno financeiro que isso possa gerar, é visível e notório que o São Paulo é um dos clubes que melhor vende jogadores da base, que consegue melhores negócios com os meninos da base, né? Viste aí David Neres, viste Antony, viste Beraldo, né? Os casos mais recentes, né? O Antony, por exemplo, salvou as contas do São Paulo na última temporada, né? Então, isso chama a atenção de qualquer cara que queira ganhar dinheiro com o futebol. E o Marinax não é diferente disso. Só que tem toda uma questão ética e moral que vai ser obrigado a ser trazida à tona, porque como que funcionaria isso se o cara é dono de um time no futebol brasileiro, né? Eu estava conversando com amigos desse final de semana e um dos pontos colocados foi da Parmalat, na época que a Parmalat... Porque, veja bem, tá? Antes de eu entrar nessa comparação, tá? A Lei Geral do Esporte, que rege atualmente o futebol no Brasil, ela não permite que um cara seja dono de duas SAFs. Isso é bem explícito lá. Só que no caso aqui é um investimento, ele não seria dono das categorias de base do São Paulo. Ele não compraria a Cotia, né? Não existe nenhum tipo de permissividade na lei da SAF, na Lei Geral do Esporte, onde você compra a categoria de base de outro clube. Ele entraria pura e simplesmente como investidor, um cara que colocaria a grana e em troca receberia porcentagens de direitos econômicos desses atletas da base. Só que existe sim, né? Como eu estava falando, a gente discutiu com os amigos aí no final de semana a questão da Parmalat do Palmeiras, que era cogestora do Palmeiras, era cogestora do Juventude e era dona do Paulista de Jundiaí. Você tem aí a ISL, quem lembra, que faliu e quebrou a FIFA também junto por tabela, mas que tinha Flamengo e Grêmio. Isso já aconteceu no futebol brasileiro e levantou muita margem, muita polêmica acerca da ética, não da legalidade, da moralidade da questão. Da legalidade, tudo bem, permite. Mas e a moralidade disso? Como que fica nisso? Né? Todo mundo aqui lembra do caso Cafu. O Cafu jogou 6 meses emprestado no Juventude, um clube satélite da Parmalat, para depois, de fato, vestir a camisa do Palmeiras, porque existiam cláusulas que proibiam a sua transferência direta de um clube europeu para o rival do Parque Antártica. Então, o que nos leva a acreditar que o Marinax não vai pegar revelações da base do São Paulo e colocar no Vasco, que é o potencial clube, o que ele vai comprar em 2025? Ou mesmo se não for no Vasco, no Nottingham Forest, no Olympiacos, sem gastar, sem a compra desses direitos econômicos, sem reverter isso. O São Paulo, se isso se concretizar, claro, é uma ideia do Casares, né? Vamos dizer assim, desesperada, não deixa de ser desesperada, mas que pode acarretar num prejuízo maior a médio e longo prazo. Vamos ser bem sinceros aqui.
E, é claro, o título desse vídeo, o motivo pelo qual você clicou e o motivo pelo qual eu fiz a introdução no começo, é que não deixa de ser tanto quanto estranho que essa notícia vaze, né, logo após, minutos após, o Paulo Vinícius Coelho trazer a informação do Belmonte, do Gabriel Sá, lá do do Arquibancada Tricolor, trazer que o Casares estava pensando em tirar o Belmonte do comando do futebol, que o desgaste estava muito grande, de o Casares postar uma foto correndo em suas redes sociais, onde só ele, com a diretoria de futebol, numa reunião, uma suposta reunião no Morumbi, onde só ele aparece sorrindo, todos os outros ali integrantes da foto, toda a diretoria executiva de futebol de São Paulo tá com uma cara fechada. Existe uma crise política instaurada no São Paulo. Quem acompanha aqui o Avante Meu Tricolor já viu, tem um vídeo aqui no canal super longo falando da questão da sucessão do Casares lá em 2026, né, mais precisamente o sucessor assume em 2027, onde a gente elenca, né, como que seria essa disputa e todos esses nomes que eu já falei aqui nesse vídeo, Douglas Schwartzman, Belmonte, Amara Casares, o ontem, Aires Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, Amara Casares, que é diretora do Social, foi a conselheira mais votada nas últimas eleições, ex-mulher do atual presidente. Existe uma disputa interna no poder de São Paulo. E os reflexos disso estão aparecendo no primeiro ano desse segundo mandato Casares. É meio evidente isso. Né? Seja pela crise financeira que está instaurada, seja pelas declarações do Belmonte na entrevista lá para o Alexandre Zanqueta, do blog do São Paulo, onde mais ou menos uma informação em off dada pelo PVC, confirmada por ele. Olha, o prejuízo aí, o prejuízo que o São Paulo vai ter essa temporada, o déficit, não é culpa do futebol. O futebol responde só por 37% disso. Né? Então, quer dizer, é evidente que a gente não vai cobrar a fonte do PVC, de quem o PVC conseguiu essa informação. Mas o diretor de futebol de São Paulo confirmou algumas das coisas ditas pelo jornalista lá naquela live do UOL que gerou toda essa polêmica aí no final dessa semana. E aí então nos dá argumentos para nós jornalistas que estamos do lado de cá e para você torcedor que tá daí do outro lado e que questiona as coisas, questiona a administração Casares, dá argumentos significativos para suspeitar da veracidade disso, da veracidade de um grego querer botar uma grana na base do São Paulo. Simplesmente porque a notícia surge no meio de um caos político que não foi mal resolvido. Houve uma divulgação de uma nota, resposta oficial da diretoria de futebol por meio do Instagram do São Paulo. Desculpa. Mas não houve uma fala do Casares sobre o assunto. Né? E o Casares deveria se manifestar. O Casares deveria vir a público explicar. O Casares deveria convocar uma coletiva de imediato para falar sobre o que o PVC disse, principalmente sobre essa história de gregos e troianos e afins, né, querendo ter acesso às revelações da base do São Paulo. Entendo que vai ter gente que vai achar isso super positivo, que vai vir aqui me criticar nos comentários. Aliás, deixe seus comentários aí. Momento de pausa do jabá, né? Deixe seus comentários, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha, tá? O Pix está na tela, fortalece a gente aí financeiramente nesse final de ano. Entendo tudo isso, entendo que vão aparecer gente que acha isso um bom negócio, que discorde da minha visão de que a base não precisa obrigatoriamente ganhar títulos. Ela precisa fomentar o futebol profissional, de todas as maneiras, financeiro e tecnicamente. Só que o melhor caminho para isso é realmente aceitar a ajuda financeira de um investidor que vai querer o retorno, obviamente, e oferecer um cardápio amplo de opções para ele. Desculpa. Não me parece o melhor dos caminhos, né? E aí, para completar, essa notícia já nasceu meio que natimorta. Aí você teve o Sgarbi lá da Band, né, que faz o Jogo Aberto, um menino lá que é comentarista do Jogo Aberto, vindo falar que vai ter investimentos no profissional também. Virou uma loucura, essa que é a verdade. A gente tá perdido, a gente tá no meio de um tiroteio de informações aí, né, depois de vazado, né, foi um portal grande que deu a notícia em primeira mão. Depois disso o céu foi o limite, aí o Sgarbi veio falar
que vai ter investimento em profissional. Aí o Zanqueta voltou à tona, disse que tem mais 4, 5 investidores interessados em pôr grana em Cotia, um clube francês, blá blá blá, e sempre aquela história que eu não posso dar mais detalhes para não complicar, então por que fala, né? Mas enfim, fato é, meus amigos, fato é que me parece sim uma grande, enorme, gigantesca cortina de fumaça para tentar tirar o foco do que importa, que é a crise política. Quem vai suceder Casares nas eleições? O Belmonte está sendo fritado pelo presidente? Aquele plano divulgado pelo Daniel Lian, da Jovem Pan, no Twitter, de que o presidente traça uma forma de colocar sua ex-mulher como candidata entre 2027 e 2029, para que ele volte em 2030, no ano do centenário, como presidente. Esse plano procede, não procede? As coletivas que aconteceram com o Casares presente, nas poucas em que ele falou, respondeu jornalistas, né? Uma foi de quebra-quê, as duas foram de quebra-queixo, uma na Federação Paulista, no lançamento da tabela do Paulistão, e a outra lá no Morumbi, durante um evento que ele atendeu jornalistas antes. Nenhuma dos colegas perguntaram essas questões para ele, sobre como que fica essa sucessão. Ninguém está perguntando para o Belmonte isso, e essa sucessão? Você é candidato, não é? O seu grupo político rachou, está rachado? Porque as falas do Belmonte meio que comprovam as informações do PVC. Temos que dar o braço a torcer aqui. Confirmam, não tem outra justificativa. O diretor de futebol correu para dizer: isso aqui não, esse déficit gigantesco, o déficit que vai ser recorde esse ano na história do São Paulo, a dívida que deve chegar, se não bater 1 bilhão, fica muito próximo. Não, o futebol não tem nada a ver com isso. O futebol é só 37% desse valor. O restante são desarranjos, são dívidas com banco, e afim, não tem nada a ver com isso. Aí ele vem e fala com outras palavras que, de fato, ele conversou com o fundo uma maneira de flexibilizar esse teto de gastos. No caso aí, uma conta meio maluca de padaria, né? Que se um jogador for comprado de forma parcelada anualmente, por exemplo, 3 prestações anuais, as parcelas é que são debitadas dentro desse valor, né? Não o valor total. Uma coisa que contraria a lógica da economia. Qualquer economista que você for falar, as contas são feitas justamente ao contrário. Vide o seu cartão de crédito, né? Quando você faz uma compra parcelada no cartão, é debitado o valor inteiro, não apenas a parcela, né? Para você pagar vem a parcela, mas o valor lá do seu limite vem debitado inteiro. Então, quer dizer, uma coisa meio confusa, uma crise, de novo, não solucionada, um problema que promete aumentar na próxima temporada, com um teto de gastos, com um elenco mais fragilizado, digamos assim, e com um cenário político, né? Porque veio o Alexandre Gisbert, lá das Associações Tricolores, vazou a proposta orçamentária do São Paulo para o ano que vem. Nós aqui no Avante, nós repercutimos isso, né? E demos atenção, jogamos à luz a um fato que estava lá no meio, lá, que era, cara, vai acabar o time de basquete. Todo mundo sabe que o time de basquete era o xodó do Belmonte, do grupo político do Belmonte, que bateram na tecla para ser mantido mesmo, quando já era plano do Casares não ter a manutenção do time de basquete. E vai pro limbo, vai acabar. Outra coisa que o Casares vai colocar em prática, né? O fim do repasse de patrocínios do futebol profissional pro clube social. Então, ou seja, não deixa de ser também ele apertando aqui o grupo político do Belmonte, como apertando o grupo político do Douglas Shortman, do Olten e da sua ex-mulher. Então, quer dizer, tem a informação bombástica do PVC de que há um plano para se tornar dívida impagável, o São Paulo ser obrigado a virar SAF e o Casares virar CEO do São Paulo. O PVC ouviu de gente lá dentro essa conversa, e que eu também já ouvi, e que muita gente vem ouvindo nos últimos tempos. Então, quer dizer, no momento em que chega uma notícia de um grego maluco que está negociando a compra de outro clube de Série A de Campeonato Brasileiro, mas que tem interesse em botar grana nas categorias de base do São Paulo, né? E como sempre, né, aquelas informações muito desmedidas, muito falastronas, muito arruaceiras e sem muita coisa concreta para a gente vir aqui e passar para vocês. Até porque, vou ser bem direto aqui, bem sincero, pegou até as fontes de surpresa. É isso que vocês querem saber, tá? Não veio da Barra Funda, né? Acho que assim como eu, a maioria dos setoristas do São Paulo tem muitas fontes com o pessoal da Barra Funda, não necessariamente do Morumbi, do Clube Social.
E foi uma informação que foi vazada do Morumbi, não da Barra Funda. Pegou muita gente de calça curta, pegou muita gente de surpresa. Tá, tudo bem, a gente sabe. O Zanqueta tá vindo batendo nessa tecla há muito tempo, né? Quando o Casares viajou para a Europa, o Zanqueta falou que era para trás de investimentos e tal, mas não nesses termos, não para a base, né? Até então se imaginaria, e o próprio Zanqueta escreveu isso, que era algo pouco profissional. Agora, que tipo de investimento seria esse? Que tipo de coisa? Isso é coisas que iriam ser reveladas ao longo aí desse final de ano. A informação de que é o Marinacks que negocia a compra do Vasco e que é para base, pegou muita gente de surpresa e desagradou também muita gente lá dentro do São Paulo. Então, na minha opinião, é uma cortina de fumaça, é uma tentativa de minimizar o impacto dessa crise administrativa que vive, esse desalinho entre o futebol e a presidência, né? Não acredito que o Belmonte caia. O Belmonte, bem ou mal, ele ainda é muito forte politicamente lá dentro do São Paulo, né? É um cara que conseguiu montar um grupo político coeso, não vou dizer competente no que se propõe, né? De poder ali, nas questões de poder interno do São Paulo, sem juízo de valor aqui, porque eu não sou sócio do São Paulo, né? Não tem por que eu ficar aqui dando opinião se o grupo político dele é bom ou ruim, não sei, não sou sócio do São Paulo, não frequento o clube, não sei, mas o fato é que é um cara com um poder muito grande lá ainda, e se é uma tentativa de gente do Morumbi em fritá-lo, eu acho que o tiro meio que saiu pela culatra, mas a gente vai acompanhar aqui, vai trazer informações para vocês à medida que elas forem indo. Esse vídeo demorou para ser gravado muito por conta disso, do acúmulo de coisa que estava acontecendo, né? Não parou de quinta-feira para cá, depois dando crédito de novo, depois do PVC revelar esse suposto plano do Casares de virar CEO, essa insatisfação do futebol com a grana, muita coisa aconteceu, muita coisa vem acontecendo, muita informação surgindo, e o Grego é a cereja do bolo de um São Paulo que entrou num momento de crise, né? Como eu disse, é uma crise administrativa, não deixa de ser, na reta final da temporada. Vai começar bem o ano que vem. E é claro, fica aqui no Avante Meu Tricolor que a gente vai te manter muito bem informado das coisas. Beijo do Gordo, a gente volta qualquer momento com mais informações. Tchau!